Isoca, guerreira da luta, filha da Dona Helena Greca, né? Grande militante. Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra aqui. Primeiro, parabéns 1000 vezes por estar somando firme aqui nessa ocupação, mais do que legítima e necessária aqui no antigo DOPS. Está no ar mais um episódio do programa Palavra Ética com o Frei Gilvander. Um espaço de resistência e esperança, onde ecoa a voz de quem luta por direitos à terra, moradia, preservação ambiental, cidadania e superação de todas as injustiças. Aqui, a palavra ética ganha vida. Cada voz faz a diferença. A gente amplifica os gritos por justiça, os clamores e as reivindicações justas e legítimas dos povos, comunidades e dos movimentos sociais do campo e da cidade. E agora, o que eu preciso dizer mais uma vez para a sociedade e para as autoridades? Bom, nós estamos juntos nessa luta, né, companheiro Frei Gilvander? Eu sou membro do Instituto Helena Greca de Direitos Humanos e Cidadania e faço parte da comissão aqui da ocupação. Na verdade, esse prédio do DOPS, que abrigou dois dos maiores centros de tortura da ditadura, no caso o DOPS, comandado pela Polícia Civil, e o DOI-CODE, comandado pelo Exército, está em disputa pelo menos desde 1989, é muito tempo, mesmo antes disso, né? A Constituição do Estado de Minas Gerais determinou o fechamento do DOPS, mas as torturas continuaram, veio da OASP que continuou com a tortura, depois foi uma delegacia de tóxicos, continuou torturando, depois foi uma Seresp feminina, e esse prédio, então, ele foi tombado. Ele tem um tombamento municipal, que é de 2013, e um estadual, que é de 2016. Os dois dossiês de tombamento afirmam categoricamente que esse tombamento não é pela importância arquitetônica do prédio, mas que o prédio é um sítio de memória, um lugar de memória contra todos os crimes de lesa humanidade que foram perpetrados aqui pela ditadura militar de 21 anos. Esse prédio é de 1958, que foi construído principalmente para ser sede da polícia política. Então a gente está aqui exatamente para efetivar esse prédio enquanto centro de memória com uma gestão popular, ou seja, aqui no coração de Belo Horizonte. No coração de Belo Horizonte. Aqui é Afonso Pena na nossa frente e a Bernardo Monteiro do outro lado, no coração de Belo Horizonte. Ele foi em centro de tortura, vários companheiros e companheiras foram sequestrados por policiais e torturadores aqui, foram torturados, estuprados, né? Mortos também. Tem o Valdo Sabrito, que certamente foi morto nesse espaço. E depois houve também uma denúncia muito grave, já em 1997, quer dizer, outro dia depois da ditadura, que os presos correcionais que estavam aqui do DOESP denunciaram com muita coragem também as torturas que eles estavam passando, e foi revelada então uma sala de tortura aqui chamada, que a representante chamava de igrejinha, que é onde eles confessavam. É muito perverso, é muito infame essa história. Eles fizeram essa denúncia a uma CPI da questão carcerária na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então agora, o que a gente está afirmando assim, reiteradamente, exaustivamente, que a gente não vai sair daqui. Está havendo um cerco, esse cerco policial, cerco da polícia esse militar, cerco policial começou, a ocupação começou no dia do 1º de abril, que foram o dia dos 61 anos do golpe militar. No dia 2 eles já estavam aqui, estão fechando esse cerco. Hoje mesmo está complicado, eles estão até proibindo a entrada, pedindo identificação das pessoas, tudo isso. E mais do que isso, tem um mandado de reintegração de posse expedido pelo governo do Estado, pelo governo fascista Zema. A gente está sob ameaça iminente de um despejo, coisa que nós não vamos aceitar. Portanto, é importantíssimo que todas as companheiras e companheiros venham para cá, que a gente fortaleça essa luta. É uma luta, essa disputa da memória, é uma luta que está na base de da luta universal pelos direitos humanos. Eu acho que é essa questão que a gente está levantando, e também a questão do desmantelamento do aparato repressivo cada vez está mais evidente aqui. Esse espaço que a gente está aqui do lado de uma sala de tortura, que é toda coberta de cortiça, né? Que os presos eram sequestrados e trazidos para cá. Mais de 1 metro de largura, que dão para porque a vizinhança era incomodada com os gritos das pessoas torturadas, que né? dão para a Avenida Afonso Pena. Então, eu acho que o que o governo do Zema está querendo fazer agora, com esse cerco policial e com essa ameaça iminente de despejo, é igual a ditadura militar fazia. Está usando os mesmos métodos, coisas que querem apagar essa memória dessa truculência. Essa estratégia
país, né? Estratégia do esquecimento, e é em cima dessa questão da memória que a gente tem que firmar e transformar realmente esse local, na prática já está acontecendo, como um sítio de memória, um sítio de denúncia, um lugar de memória, um lugar de denúncia dos crimes perpetrados pelo ditador militar e depois também. E a gente precisa, inclusive, recuperar algumas questões. Só assim a gente vai fazer jus ao legado dos companheiros e companheiras que tombaram na luta contra a ditadura militar, na luta contra a ditadura, e também dos companheiros e companheiras que sequer entraram na nossa lista de mortos desaparecidos, como são os milhares de indígenas, que só numa região foram 10 mil que foram mortos pela ditadura militar, os milhares de companheiros e companheiras que foram mortos nas prisões e nas quebradas, nas periferias, nas favelas, durante a ditadura pelos esquadrões da morte, dos milhares de companheiros e companheiras também foram mortos nos manicômios judiciários, nos hospícios, como no Hospital Colônia em Barbacena, os presos políticos passaram por esse manicômio judiciário também. Então, tudo esse espaço aqui que a gente está ocupando, a gente está recuperando enquanto sítio de memória contra a opressão, contra a exploração, pelo resgate da memória, pelo exercício do direito à história, à memória, à verdade e à justiça e à reparação. E é isso que a gente está fazendo aqui na prática, inclusive com visitas mediadas, né? Nós já fizemos uma temporada inteira, mais de 300 pessoas vieram, com turmas de colégio, ensino médio, turma de faculdade, mostrando que as masmorras, sala de tortura, as masmorras, a sala de tortura, o que significa esse prédio, né? Então é isso que a gente quer fazer. É muito importante, isso é muito razoável. Esse espaço já foi determinado pelos dossiês de tombamento e pela própria Constituição de Minas Gerais, por uma lei de 1999, que tem que ser assim, um centro, um memorial de direitos humanos a ser estabelecido nesse prédio. É isso que a gente quer. A primeira questão que a gente colocou era muito execuível, muito razoável, que é fazer uma gestão compartilhada com o poder público. Eles não querem, jamais abriram qualquer tipo de conversa com a gente, fecharam. A gente fez uma audiência pública na Assembleia Legislativa, o companheiro Fredivan também participou, não houve nenhum tipo de abertura por parte do governo estadual para isso. Fomos na CEDES nessa quarta-feira passada para entregar lá na cidade administrativa. Eles também não receberam, sequer receberam protocolado o documento que a gente levou, é um negócio que não existe. A gente protocolou na central lá de protocolos, mas a secretaria mesmo não recebeu, inclusive impediu a entrada da imprensa. Outra coisa, que é igualmente a ditadura fazia, impediu que os jornalistas exercessem a sua profissão. Então está tudo desse jeito. E aí esse cerco continua mesmo com o habeas corpus preventivo que a gente tem. O governo não deu provimento a esse habeas corpus preventivo, que é levantar o cerco, muito menos o comando da Polícia Militar. Está todo mundo aí tentando impedir que a entrada nesse espaço, que é um espaço que tem que ser de toda a sociedade. Ô Bisoca, parabéns por essa luta aqui. Eu acho que é execrável e para lá de injusta a postura do governador Zema, que ao saber da ocupação, que no dia 1º de abril, ele tinha que vir aqui abraçar e beijar os pés de todo mundo, porque os movimentos sociais, as forças vivas da sociedade, querendo ajudar a abrir logo e movimentar esse memorial aqui. Aí o que ele fez? Manda a polícia fazer um sítio. Agora eu fiquei mais indignado ainda quando eu fiquei sabendo que ele entrou judicialmente pedindo reintegração de posse. Aí fiquei mais indignado ainda quando eu fui ler as 4 páginas da decisão do juiz de primeira instância chamado Rogério e vi lá que na petição do governo tem um monte de mentiras. O prédio estava todo abandonado. E outra grande injustiça, o juiz determinou a reintegração de posse de despejo sem ouvir o Ministério Público, desrespeitando o Supremo Tribunal Federal na DPF 828, que diz que não pode ter despejo sem processo de conciliação, tem que ter a participação de comissão do TJMG, do Sejusc. Agora o juiz determina lá despejo de 48 horas. Absurdo, não é? O que eles estão propondo é um despejo, assim, execrável, como você falou, absolutamente infame. E você leu as 4 páginas do juiz, que realmente tem um amontoado de mentiras, imagina então as 15 páginas do mandato de reintegração emanado do governo fascista, né? Romeu Zema. O que está em disputa aí? Tem em disputa um projeto de sociedade mesmo. Esse governo quer o contrário do que a gente quer reprimir aquilo que a gente está lutando por. Quer voltar
voltar à ditadura, né? Quer voltar à ditadura e quer que continue a estratégia do esquecimento, continue a montagem do aparato repressivo, que não haja o esclarecimento das mortes e dos desaparecimentos, que continue, que a tortura e o desaparecimento forçado continuem a ser só das instituições desse país, que é o país também do genocídio institucional do povo negro e dos povos indígenas. É isso que ele quer continuar e a gente quer lutar contra isso. Gratidão, Bisoca. Vamos seguir firme a luta. Nós queremos bem, nós queremos